Graças a Deus. Podem assentarem-se, queridos, por favor. E eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos compartilhar esse texto da palavra de Deus, assentado mesmo como você está. Marcos, capítulo 3, verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em um dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, Jesus disse ao homem: estende a mão. E o homem a estendeu, e a mão lhe foi restaurada. Este milagre operado por Jesus, certamente é uma história conhecida da maioria de nós que estamos aqui. Um dos milagres extraordinários feitos por Jesus, num dia de sábado, onde havia pessoas de todos os tipos naquela casa, naquele lugar, em que o homem teve a sua mão ressecada, a sua mão atrofiada, curada pelo Senhor. Irmãos, todos nós vamos concordar que as mãos são membros do corpo muito importantes. Sim ou não? Você concorda comigo? Que a sua mão, ela é muito importante? Quantas coisas nós fazemos com as mãos? Quando olhamos a anatomia humana, é impossível olhar para a anatomia humana e não ver que uma mente inteligente a criou. Que uma mente inteligente criou cada parte do nosso corpo. E olha só as nossas mãos, são garras que são feitas para pegar, apanhar alguma coisa, mas nós também acariciamos com as nossas mãos, e também podemos usar as mãos para nos defender. Que nós não precisamos usar as mãos para nos defender, mas mais para acariciar, e que nunca usemos as nossas mãos para ferir alguém. Amém? As mãos são muito importantes. Com as nossas mãos, nós trabalhamos, nós pegamos as coisas que nós precisamos utilizar, e ainda aquelas pessoas que têm uma coordenação fina muito avançada. Por exemplo, eu jamais trabalharia como relojoeiro. É uma coisa impressionante, como que as pessoas conseguem trabalhar com coisas tão pequenininhas. A habilidade dada por Deus para essas atividades. Então, é com as mãos que pegamos, que nos apropriamos das coisas que são do nosso interesse. No mundo espiritual, qual é a ferramenta espiritual pela qual nós nos apropriamos das bênçãos de Deus, das coisas que Deus tem para nós? No mundo espiritual, esse instrumento espiritual se chama fé. É por meio da fé que nós nos apropriamos das bênçãos de Deus, das coisas que Deus tem para a gente. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Ou seja, a salvação em Cristo, ela é gratuita, ela é de graça.
é pelo favor imerecido de Deus, não é pelos nossos méritos. A salvação, ela está disponível a todas as pessoas, mas nem todas as pessoas serão salvas. Por quê? Porque a salvação é pela graça, mediante a fé, diz o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. Porque é pela fé em Jesus, é pela fé na sua obra redentora, é pela fé na sua morte e ressurreição, que nós nos apropriamos da graça de Deus que nos está disponível. E no caso da salvação, fé e arrependimento de pecados. É mediante a fé em Deus que nos apropriamos das promessas que Ele tem para nós. É mediante a fé em Deus que nos apropriamos dos milagres do Senhor. Quantas coisas tremendas e maravilhosas Deus já fez na sua vida, porque você exerceu fé, porque você creu, porque você orou. Então, mediante a fé, você se apropriou de coisas extraordinárias da parte de Deus. Você teve experiências de ser abençoado por Deus. Aquele homem da história que nós acabamos de ler, aquele homem que encontrou Jesus naquela sinagoga, ele tinha uma mão ressequida, ele tinha uma mão atrofiada. Aquele homem, ele não tinha força naquela mão, ele não tinha firmeza naquela mão, para alcançar alguma coisa ou para se apropriar de algo. Aquele homem, ele tinha limitações físicas, ele não podia fazer tudo que ele queria, ele precisava da ajuda das outras pessoas para fazer certas coisas. E aí nós podemos comparar a fé com a nossa mão, porque se a fé está para o mundo espiritual, assim como as nossas mãos estão para o nosso corpo físico, é de se supor que uma fé ressequida, ela tem algumas características. Assim como uma mão ressequida é uma mão limitada, uma mão atrofiada é uma mão que está ali inutilizada, uma fé ressequida, ela também tem algumas limitações. Por exemplo, uma fé ressequida é uma fé que não se abre para as bênçãos de Deus. Uma fé ressequida, ela é uma fé, assim como uma mão atrofiada, ela não tem firmeza nas tribulações. É uma fé que quando passa por lutas, adversidades, é uma fé que ela não tem firmeza. Uma fé ressequida, ela perde a sua forma sadia. Uma fé ressequida é uma fé cheia de deformidades. É uma fé que ela não funciona direito. É uma fé que não crê que o invisível pode se tornar visível, e por isso ela não pode realizar nada. Deixa eu te perguntar uma coisa: a sua fé, ela pode ser comparada a uma mão sadia ou a uma mão ressequida? A sua fé em Deus, em Jesus, na palavra de Deus, ela deve ser comparada a uma mão que está funcionando normalmente, a uma mão que produz, a uma mão que abençoa, a uma mão que cria coisas, que se apropria das coisas, ou a sua fé é uma fé atrofiada, é uma fé ressequida, é uma fé que tem deformidades, é uma fé que não funciona. Aqui a sua fé pode ser comparada. Eu quero falar aqui com você nessa noite o que nós precisamos fazer caso a nossa fé seja uma fé ressequida, seja uma fé atrofiada, como a mão daquele homem que encontrou Jesus naquele dia na sinagoga. O que nós temos que fazer, o que a pessoa que tem uma fé ressequida precisa fazer para ter a sua fé curada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é estar atentos ao que Jesus diz. Veja o que diz o versículo 5. Jesus disse assim para aquele homem. Jesus disse assim para aquele homem: estende a tua mão. Estende
a tua mão. Aquele homem, ele tinha que estar atento ao que Jesus dizia. Aquele homem, ele precisava estar atento ao que Jesus falava. Vou pedir para o pastor Alex, por favor, vê o slide ali para mim. É lá embaixo que você tem que clicar para fazer funcionar aqui o meu controle, senão não vai, tá bom? Obrigado, querido. Então diz assim, ó, estende a mão. Jesus disse isso para quem, gente? Jesus disse isso para aquele homem. Aquele homem era um homem que com certeza ele sofria preconceito das pessoas, ele sofria as limitações próprias do problema que ele tinha. Era um homem que com certeza ele sofria não somente os problemas físicos que ele tinha, mas como que aquilo afetava ele emocionalmente, como que aquilo afetava ele psicologicamente. Não sabemos se aquela mão, ele nasceu com aquela mão daquele jeito, ou se aquilo aconteceu com o passar dos anos. Imagine aquele homem não podendo mais trabalhar mais, se o seu trabalho era um trabalho manual. E Jesus, ele se dirigiu àquele homem. Jesus se dirigiu àquela pessoa. Porque naquela sinagoga havia muitas outras pessoas consideradas não para Deus, mas para os outros como pessoas mais importantes do que aquele homem. Talvez para aquele homem, talvez ele se visse como mais um ali no meio da multidão. Mas para Deus, você não é mais um ou mais uma no meio da multidão. Jesus falou com aquele homem naquele dia. As palavras de Jesus para aquele homem, estende a mão. Eu fico imaginando aquele homem, quando Jesus olhou para ele, se dirigiu para ele, talvez ele tenha olhado para os lados e dito: é comigo mesmo? É com você mesmo que eu estou falando. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, caso a sua fé esteja ressequida, atrofiada, você precisa estar atento quando Deus fala com você, atento para ouvir a voz de Deus. Sabe qual foi o grande pecado de Israel, irmãos? Lá no Egito, o grande pecado de Israel foi não ouvir Deus, foi ter endurecido o coração para o Espírito Santo de Deus, foi ter endurecido o coração para a palavra do Senhor. Qual era o motivo da murmuração? Qual era o motivo da ingratidão? Qual era o motivo da impaciência daquela gente? O motivo era, eles não davam ouvidos à voz de Deus. Eles estavam vendo Deus fazer coisas tremendas e maravilhosas, mas eles não estavam atentos à voz do Senhor. Você está atento à voz de Deus? Você está atento ao que Deus fala com você? Por quantas vezes, meu irmão e minha irmã, Deus fala com você e você acha que não é com você? Ou você não se percebe que Deus está falando com você? Por quantas vezes a gente vem num culto e Deus está falando com a gente, e a gente está tentando ver se aquele irmão ou aquela irmã está no culto, porque Deus está falando com ela, e aí percebemos que aquela pessoa não está lá e falamos: ah, essa mensagem é para o fulano ou para o ciclano que não está aqui nessa noite. Mas se é você que está naquele culto, aquela palavra, ela é para você, ela é para a sua vida. Você está atento à voz de Jesus? A Bíblia diz, o Senhor Jesus nos diz, em João capítulo 10, que as ovelhas dele ouvem a sua voz e o seguem. Se você é ovelha de Jesus, você deve ouvir a voz do Senhor e saber quando Ele está falando com você. Hoje, no mundo em que vivemos, há muitas vozes falando em nome de Deus, mas Deus não está falando através dessas pessoas. Por isso é muito importante que você tenha discernimento. Quando você abre o seu computador, a sua plataforma de internet, o seu celular, o seu tablet, o seu computador,
e você coloca lá naquelas centenas e milhares de mensagens que você encontra no YouTube, centenas e milhares de mensagens que você recebe todos os anos no seu celular, pelo WhatsApp, de pessoas que mandam sempre uma mensagem para você. Você tem que ter discernimento espiritual para compreender se é Deus ou não falando com você. Esteja atento quando Deus fala com você. Aquele homem podia ter dito assim naquele dia: não é possível, Jesus não está falando comigo, eu vou embora. Ele não teria sido abençoado. A primeira coisa que nós temos que fazer, quando a nossa fé é uma fé ressequida, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor diz para nós. Em segundo lugar, o que você tem que fazer caso a sua fé esteja ressequida nesse momento da sua vida? Em segundo lugar, não se importe com a plateia. Não se importe com a plateia. Diga para o seu vizinho: não se importe com a plateia. Diga para ele. Olha só o que diz o versículo 2. Acompanhe comigo aí. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Gente, sabe que é uma das coisas mais terríveis nesse versículo? É que ali na sinagoga, um ambiente religioso, um ambiente espiritual, que devia ser um ambiente de fé, um ambiente de amor, um ambiente de adoração, de glorificação ao nome do Senhor, ali estava um ambiente e uma atmosfera de julgamento, de condenação, porque aqueles homens que fizeram este julgamento acerca de Jesus, eram as pessoas religiosas, não eram as pessoas simples do povo. Esse texto está se referindo àqueles que conheciam o Antigo Testamento, aquelas pessoas que, como Jesus disse, gostavam de orar nas praças para serem vistos pelos homens, que gostavam de ofertar e dizimar, sendo vistos pelas outras pessoas. Eram aquelas pessoas que tinham uma vida religiosa para serem aplaudidos pelos homens. E lá estava um homem doente. E ao invés dessas pessoas que se vangloriavam de serem filhos de Abraão, que se vangloriavam de ser mais santos e mais puros do que as outras pessoas, era esperado dessa gente que eles olhassem para aquele homem doente e tivessem compaixão dele. Mas o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi que aquelas pessoas que se julgavam tão santas, tão puras, olharam para Jesus e ficaram esperando o momento que ele curaria aquele homem, porque era dia de sábado, e na visão dele, na ótica deles, Jesus não poderia fazer uma obra de sábado, porque o sábado deveria ser guardado pelos judeus, e na verdade o que eles estavam fazendo era uma distorção da lei do sábado. Eles estavam distorcendo o que Deus havia ordenado a Moisés para o povo de Israel acerca do sábado. Então ali havia uma plateia torcendo para que aquele homem não fosse curado naquele dia. Havia uma plateia torcendo contra o sucesso, a saúde, o bem-estar daquele homem. Você sabe que você tem uma plateia. Há uma plateia. Todos nós temos uma plateia. Todos nós temos uma plateia. Dentre essa plateia, há pessoas que amam a nossa vida. Há pessoas que nos apoiam. Há pessoas que acreditam em nós. Há pessoas que se alegram com o nosso sucesso, com o nosso bem-estar, com o nosso crescimento, com as mudanças positivas na nossa vida. Mas no meio dessa plateia, há também aquelas pessoas que estão torcendo contra. Há no meio dessa plateia pessoas que, se possível, farão de tudo para que a nossa vida continue a mesma porcaria, a mesma desgraça, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. No meio da nossa plateia, há pessoas que não se alegram com o nosso crescimento, com o nosso avanço, com o nosso bem-estar, com as melhorias que nós efetuamos nas áreas da nossa vida. Se você
nesse momento da sua vida, de repente você teve uma fé pujante, uma fé viva, mas nesse momento a sua fé é uma fé ressequida. Se você quer ser curado dessa fé ressequida, você não pode ficar olhando a plateia. Você não pode ficar olhando aqueles que estão torcendo contra você. Você tem que ter os seus olhos fitos em Jesus, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 12, que nós devemos nos desvencilhar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Sabe o que nos importa, irmãos? O que nos importa é aquilo que Deus pensa de nós. É aquilo que Deus pensa da gente. Isso é o que realmente nos importa. Não que não importa o que as outras pessoas pensam de nós. O que as pessoas pensam de nós, aliás, pode ser algo muito útil para transformações que nós temos que efetuar na nossa vida, porque Deus pode usar pessoas para nos alertar das coisas que estamos fazendo de errado. E aí temos que ser humildes para receber críticas construtivas, sugestões, conselhos que vão nos ajudar a melhorar, a consertar coisas erradas na nossa vida. Mas nem sempre aquilo que recebemos das pessoas vem de um coração sincero, que quer a nossa melhoria, a nossa mudança, a nossa transformação. Nós temos que olhar para aquilo que Deus pensa de nós. Para Deus, você tem um grande valor. Talvez você não tenha um grande valor para todas as pessoas que te conhecem. Eu tenho certeza que muitas pessoas querem o seu bem. Eu tenho certeza que muitas pessoas da sua família, amigos, igreja, se alegram com suas vitórias. Mas há também aqueles que não gostam tanto assim do seu sucesso, da sua vitória, de quando você é abençoado por Deus. Você tem que olhar para Jesus, olhar para Deus e crer naquilo que Deus pensa sobre você. Crer naquilo que Deus pensa sobre você. Então você tem que abrir o teu coração para aquilo que Deus pensa sobre você. Abrir o teu coração. Abra o teu coração para a bênção de Deus. E o próximo tópico é justamente isso. Então olha só o que Deus quer fazer, o que Ele quer fazer com você. Olha só, lá em Jeremias 29, eu amo esse texto, irmãos, eu amo esse texto. Sabe por que eu amo esse texto? Porque quando Jeremias profetizou em Jeremias 29, sabe o que estava acontecendo? O povo de Jerusalém, a tribo de Judá, eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Nabucodonosor havia invadido Jerusalém, e o profeta Jeremias, ele foi uma testemunha ocular da destruição que Jerusalém sofreu na mão dos babilônicos. Jeremias, ele foi testemunha das mortes terríveis, sanguinárias, de homens, mulheres, jovens, crianças, idosos. Ele foi testemunha de toda a barbárie que os judeus estavam enfrentando naqueles dias. Jeremias foi testemunha da destruição do santo templo. Ele foi testemunha da destruição de casas, das muralhas da cidade. E em meio àquela dor e sofrimento, Deus envia uma mensagem para o seu povo. Lá em Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Sabe por que o povo de Jerusalém, de Judá, estavam passando por tudo aquilo? Por causa dos pecados contra Deus. Eles haviam abandonado ao Senhor, eles haviam adorado outros deuses. Eles chegaram ao ponto de queimar em sacrifício vivo os próprios filhos aos demônios.
Gente, nós estamos falando do povo de Deus, um povo que tinha uma aliança com Deus, e eles se esqueceram dos mandamentos do Senhor, cometeram os mais terríveis atos contra Deus e contra eles mesmos. E então Deus os havia entregado aos seus inimigos, e em meio ao pecado, em meio à dor, em meio ao sofrimento, Deus, que é um Deus de misericórdia, envia uma palavra de esperança. O pensamento que eu tenho para vocês é um pensamento de bem e não de mal. E então Deus, Ele faz um apelo ao arrependimento. Se vocês me invocarem, se vocês orarem a mim, eu ouvirei a oração de vocês. Na linguagem de hoje, esse texto está assim, Deus dizendo o seguinte: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Esses são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, irmãos. Então nós temos que abrir o coração para as bênçãos do Senhor. Mas quem sabe você não se ache digno das bênçãos do Senhor. Quem sabe você não se ache digno das bênçãos que Deus tem para você. Eu quero dizer para você que é verdade. Nós não somos dignos das bênçãos do Senhor. Mas as bênçãos do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que o amam, é para aqueles que o adoram. E quando as bênçãos de Deus chegam, não é pelo nosso merecimento, mas é pela graça de Deus. Mas elas chegam porque elas são para nós. Elas são para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que amam a Deus. Então se abra para as bênçãos do Senhor. Já pensou se aquele homem naquele dia na sinagoga dissesse assim: não, Senhor, só vai me curar hoje, mas hoje, Senhor, olha para mim, quem sou eu? Eu sou apenas mais um nessa sinagoga, nunca fui respeitado, tenho sido desprezado pelas pessoas da minha cidade, pelas pessoas da minha família. Senhor, eu não sou merecedor dessa bênção. Já pensou se o homem falasse isso? Você que está nesse culto aqui hoje, já pensou você falar para Deus: Senhor, eu não mereço essas bênçãos que eu estou ouvindo esse pastor falar? Você tem que abrir o teu coração para Deus, para as bênçãos do Senhor. Jesus, ele diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está à porta do teu coração, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer cear com você, Ele quer abençoar você, Ele tem bênçãos para a sua vida. Abra o teu coração para as bênçãos do Senhor. Em quarto lugar, para você ser curado de uma fé ressequida, você precisa apropriar-se pela fé das promessas da palavra de Deus. Você sabia que há muitas promessas de Deus para você na palavra de Deus? Promessas de salvação, promessas de bênção, promessas de perdão, promessas de restauração, promessa de vitória sobre o diabo, promessas de consolo, promessa de paz, promessa da companhia viva e real de Deus em você, com você. Há um texto na palavra de Deus, em Romanos capítulo 4, em que o apóstolo Paulo, ele fala da grande fé de Abraão. E olha só o que ele fala em Romanos 4, você não precisa abrir, apenas ouça. O Paulo diz que o Abraão, ele teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Olha que coisa tremenda isso, gente. Abraão, ele teve fé e esperança em Deus, mesmo quando ele não tinha motivo. Talvez você não tenha nenhum motivo para ter fé e esperança, e é justamente aí que você tem que ter fé e esperança, mesmo que você não tenha motivos, razões racionais
lógicas humanas para ter fé e esperança. E Paulo continua dizendo que é por isso que Abraão se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras a respeito de Abraão, os seus descendentes serão muitos. Por que Paulo fala isso? Porque Abraão recebeu a promessa de ser pai de uma nação numerosa, de uma poderosa nação. Só que Abraão era idoso, a sua esposa idosa e estéril. Como que Abraão ia ser pai de uma poderosa, numerosa nação, sendo ele já idoso, a sua esposa idosa, não menstruava mais, e ainda por cima estéril? É por isso que Abraão teve fé e esperança, mesmo que não tivesse motivo para ter esperança e fé. E Paulo continua dizendo, Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não se enfraqueceu. Ou seja, ele olhou ao redor dele, olhou para dentro dele, olhou para as condições dele, para as limitações dele, da sua esposa, mas a sua fé não se enfraqueceu, porque ele tinha a promessa de Deus. Paulo continua dizendo, Abraão não perdeu a fé e nem duvidou da promessa de Deus. Vamos repetir comigo essa frase? Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. Olha que coisa linda, gente. Será que tem alguma situação hoje na sua vida que requer um milagre de Deus? E Deus está desafiando você hoje a não perder a fé e a não perder a esperança nas promessas de Deus? Paulo continua dizendo a respeito de Abraão, a sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. É por isso que Abraão, gente, ele é conhecido como o pai da fé, não somente da fé dos judeus, mas também da nossa fé, que cremos em Cristo. É por isso que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, que de fato é impossível agradar a Deus sem a fé, porque aquele que se achega a Deus deve crer que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você se achega a Deus, como num culto desse, para adorar a Ele, para falar com Ele, para orar a Ele, para suplicar a Ele, para cantar para Ele, e você não acredita que Deus está te ouvindo, que Ele não está ouvindo a sua voz, o seu cântico, o seu louvor, a sua oração, a sua súplica, se você busca Deus e você não crê que Deus Ele vai abençoá-lo, que Deus vai ouvir a tua oração, então essa é uma fé ressequida, é uma fé atrofiada, é uma fé que não é uma fé operosa, e esta fé não agrada a Deus. É até um contrassenso, um paradoxo, uma contradição. A pessoa se chega diante de Deus, fala com Deus, adora a Deus, suplica a Deus, mas não crê que Deus está ouvindo, não crê que Deus vai respondê-lo. É isso que o Hebreus está dizendo, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que aquele que se chega a Deus deve crer que Ele é o recompensador, Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Por isso, em último lugar, se você quer ser curado de uma fé ressequida, que porventura esteja aí permeando o teu coração, em último lugar, você deve colocar a fé em prática. Você deve pôr a sua fé em ação. Você tem que fazer tudo isso, tudo isso que está aqui. Você tem que estar atento à voz de Jesus. Você não tem que se importar com a plateia, olhar para Jesus, você tem que abrir o teu coração, você tem que se apropriar das promessas de Deus. Mas se você fizer tudo isso e parar aí, não adianta. Você tem que chegar um momento da sua vida que você vai ter que colocar a tua fé em ação. Jesus disse para o homem, veja o versículo 5. Jesus disse ao homem, estende a mão. O que ele fez? Ele estendeu a mão.
ele não apenas emitiu um comportamento mediante uma ordem. Numa análise pura simples do comportamento humano, aquele homem, ele emitiu um comportamento mediante uma ordem. Espiritualmente falando, ele colocou a fé em ação. Ele estendeu a mão. Ele esteve atento ao que Jesus disse. Ele não se importou com o burburinho que com certeza ele ouviu naquele dia. As pessoas cochichando, vamos ver se ele vai curar esse cara. Vamos ver. Ele não se importou com o que as pessoas iam pensar dele. Ele não se importou com a plateia. Ele abriu o coração para a bênção de Deus. Ele creu que Jesus era capaz de fazer aquilo. E ele colocou a fé em ação naquele gesto de estender a mão, de estender o braço, né? Que levou a mão atrofiada até Jesus. E diz o texto sagrado que a mão dele foi restaurada. A mão dele foi curada. Irmãos, quando que a gente tem que colocar a nossa fé em ação? Quando? Todos os dias. O exercício da fé deve ser diário. Porque quando a gente fala da fé, de uma fé operosa, talvez, eu vou falar talvez, porque eu não estou dentro da tua cabeça, não estou dentro do teu coração, não sei o que se passa aí dentro. Mas talvez você pense, quando a gente fala de uma fé operosa, somente quando você está diante de um mar vermelho, quando você se encontra dentro de uma fornalha de fogo, ou quando você tem que lutar contra um gigante Golias. Sim, nesses momentos nós precisamos da fé, nos momentos dos grandes embates da vida, mas também quando tudo parece normal, nós temos que colocar a nossa fé em prática também. Porque afinal de contas, a nossa vida, ela está, digamos, entre aspas, normal, na maior parte do tempo. Ou você enfrenta Golias todo dia, ou você está numa fornalha de fogo todo dia, ou você está numa cova de leões todos os dias. Sabe aquelas situações em que você precisa de um milagre, de algo sobrenatural, de algo... Gente, a nossa vida, no nosso dia a dia, não é assim. A gente pode passar por fases que podem durar dias, semanas ou meses, em que nós nos vemos diante de uma situação adversa muito grave, muito complicada. Pode ser um desemprego, uma enfermidade, uma doença, um problema familiar. Mas não é assim o tempo todo. Então nós temos que aprender que a operosidade da fé, ela deve ser algo praticado todos os dias. O exercício da fé deve ser colocado em prática todos os dias. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você acorda naquele dia, que você teve uma noite abençoada, você abre a janela, aquele sol ensolarado, e você já acorda dizendo: o dia hoje vai ser uma bênção. Nesse dia você não precisa colocar a tua fé em ação? Precisa. E você coloca a tua fé em ação, fazendo uma das primeiras coisas mais importantes que você tem que fazer durante o dia, que é falar com o teu Deus. E aí você, antes de sair de casa, você se coloca os seus joelhos diante do Senhor, você dobra os seus joelhos diante do Senhor, e você agradece a Deus pela noite que Ele te deu. Você agradece a Deus pela saúde que Ele está te dando. Você coloca diante de Deus os desafios que você terá durante o dia. E isso você faz por fé, crendo que o Senhor abençoou você até enquanto você dormia, porque é promessa de Deus. E você agradece ao Senhor na tua oração da manhã: Senhor, obrigado, porque enquanto eu dormia, o Senhor me livrava de perigos e de setas do inimigo. Isso é fé. E sabe o que acontece? Quando você diariamente, você exercita a tua fé em oração, expressando gratidão, expressando confiança no Senhor, nos dias, entre aspas, normais, quando acontecer de você passar por uma grande tempestade, por um Golias, por um mar vermelho, o que vai acontecer? O teu coração vai estar preparado. Por quê? Porque você veio nutrindo diariamente comunhão com Deus. Você veio diariamente nutrindo
e exercitando a sua fé num Deus vivo, num Deus poderoso. Você veio diariamente nutrindo a tua comunhão, a tua intimidade com o Espírito Santo. Você está entendendo? Sim ou não? Isso pode ser facilmente comparado, irmãos, com atividade física. O que acontece se você não está preparado, por exemplo, para correr? Você não se exercita. Vamos supor que você tem uma vida sedentária. Quando você precisar correr, por causa de alguma situação, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você tem que fugir de um perigo, ou correr para salvar alguém, ou correr para pegar o ônibus, sei lá. O que vai acontecer? Você vai precisar correr. Pode ser que nos 10 primeiros metros você tenha uma distensão, que o músculo, você tenha lá um estiramento muscular, pode ser que você perca o fôlego, pode ser que você tenha até um infarto. Sabia? Você sabia que o pessoal que joga futebol só final de semana, passa a semana toda uma vida sedentária, aí joga o futebolzinho final de semana, esses caras correm o risco de ter um infarto? Por quê? Porque não está se exercitando regularmente. A fé é a mesma coisa, gente. A fé é a mesma coisa. Paulo, ele fala do dia mau. Nós temos que nos armar, Efésios capítulo 6, de toda a armadura de Deus, todos os dias. Não é só quando chegar o dia mau. Temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão, a couraça da justiça, cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, todos os dias. O soldado é aquele que está preparado, todos os dias. Ele está fardado, preparado para a guerra, e ele se prepara, e ele treina, porque quando ele entrar na zona de guerra, ele vai estar preparado para aquela batalha. Por que muitas pessoas naufragam no momento da luta e da adversidade? Porque não exercitam-se na fé diariamente. Se a sua fé está ressequida, Deus te convida hoje, a você, a partir de hoje, começar a colocar esta fé que está ressequida em prática, para que ela tome forma, para que ela tenha vigor, e seja uma fé que vai abençoar você e a vida das pessoas que habitam com você, que convivem com você, que se relacionam com você. A sua fé em Deus, como é a sua fé em Deus? Como está a sua fé em Deus? Hoje, dia 4 de novembro de 2018, como está a sua fé em Deus hoje? Eu sempre gosto de frisar que quando eu falo da fé, eu não estou falando de pensamento positivo. Eu não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando de você, de uma fé que tem um objeto, que tem um fundamento. E esse objeto e esse fundamento é Jesus. É o Deus Criador. É a palavra dele, que está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. A nossa fé não é a fé na fé. Você não tem que ter fé na fé, você tem que ter fé em Deus, fé no teu Salvador, no teu Redentor, que te salvou, que te remiu. Você tem que ter fé na pessoa bendita de Jesus, que está vivo, que morreu, mas que ressuscitou e venceu a morte, e intercede por você 24 horas por dia, à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Como está a sua fé nesse Deus vivo hoje? A sua fé é uma fé viva, é uma fé pujante, é uma fé operosa, é uma fé que está sendo exercitada todos os dias, ou a sua fé, ela é uma fé ressequida, é uma fé atrofiada. O Espírito Santo lhe pergunta a você isto nessa noite, e ele convida você a uma reflexão que vai levar você a uma tomada de ação. Por isso eu convido você a fechar os teus olhos, convido você a abrir o teu coração. Quem sabe
não é somente a sua fé que está ressequida. Quem sabe o seu amor próprio está ressequido. O amor por si mesmo, a sua autoestima, o seu senso de valor próprio. Quem sabe o seu amor próprio está atrofiado, o seu amor próprio está ressequido. Quem sabe você não tem respeitado a si mesmo. Quem sabe você é uma pessoa que não sabe dizer não, você quer agradar todo mundo e diz sim para todo mundo, você não se respeita. O seu amor próprio está atrofiado, então as pessoas estão abusando de você, estão usando você. Quem sabe o seu amor às outras pessoas está atrofiado. Quem sabe o seu amor a Deus está atrofiado. O seu amor a Deus e as pessoas tem aumentado? Ou o seu amor a Deus e as pessoas tem diminuído? Quem sabe a sua alegria de viver está atrofiada. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar alegre o tempo todo e que a gente não se entristece. Não tem como ficar alegre o tempo todo e nunca se entristecer, porque a tristeza faz parte da experiência humana. Mas quem sabe você não lembra a última vez que você sentiu-se alegre e feliz. Quem sabe a alegria foi embora da sua vida. Como naquele casamento em que Jesus estava e que acabou o vinho, acabou a alegria, acabou o prazer de viver. Quem sabe o seu prazer de viver está ressequido, atrofiado. Quem sabe o seu casamento atrofiou-se. Quem sabe o seu casamento está ressequido. Não há mais carinho, não há mais afeto, não há mais amor, não há mais sexo. Quem sabe o seu casamento atrofiou-se. Quem sabe o seu relacionamento familiar com seus pais, com seus filhos estão atrofiados, ressequidos. Quem sabe os seus sonhos. Quanta gente aqui com sonhos atrofiados, com sonhos ressequidos, com sonhos mortos. Há sonhos mortos que Deus quer ressuscitar, que Deus quer dar vida. Quem sabe as suas finanças estão ressequidas, estão atrofiadas. Quem sabe você tomou decisões erradas na administração do dinheiro e agora você está pagando um alto preço por isso. Quem sabe os seus negócios, você montou uma empresa, você empreendeu e o seu negócio não está indo para frente, está atrofiado, está ressequido, os clientes foram embora. Quem sabe as suas emoções estão atrofiadas. Quem sabe você perdeu a paciência, você perdeu a empatia, você perdeu a sensibilidade, você perdeu o bom humor. Quantas emoções positivas estão atrofiadas em você? E quem sabe a sua vida espiritual esteja atrofiada. Quem sabe a sua vida espiritual esteja ressequida. Quem sabe você não consegue mais ter alegria na presença de Deus, e você precisa fazer aquela oração de Davi, que ele fez no Salmo 51, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Eu convido você a ficar em pé nessa noite.